A bola para Manuela Alcântara e para Marília Ribeiro. As duas vão conduzir, durante o Agora Metrópolis, uma entrevista com o ministro Gilmar Mendes. Isso, Rafa. Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando aqui na Acorda Metrópolis. Acorda não, Agora Metrópolis desta quinta-feira. Hoje eu, Marília Ribeiro e Manuela Alcântara, colunista aqui do nosso portal, iremos entrevistar o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, que está diretamente em seu gabinete lá do Supremo Tribunal Federal. Nós agradecemos, ministro, a sua disponibilidade por estar aqui conosco hoje. E eu começo então com a Manuela Alcântara. Boa tarde, ministro. Primeiramente, muito obrigada por nos atender, por nos conceder essa entrevista. Ministro, eu queria falar da mais recente polêmica que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias com essa notícia crime do senhor contra aí o governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, com a questão do vídeo, aquele vídeo publicado por ele, intitulado Os Intocáveis. Romeu Zema já deu várias entrevistas, comentou na internet, falou que é uma sátira, uma paródia, ele fez algumas ironias também, mas o senhor ali, ao entrar com essa queixa-crime, o senhor fala sobre deepfake, o senhor é bem severo ali na contestação, né, da publicação desse vídeo. O senhor vê uma tentativa de macular a imagem dos ministros do Supremo? Esse foi o entendimento, Manuela, de que, de fato, todos nós gostamos, rimos, achamos engraçados. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. Ainda, né, falando sobre o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele continua fazendo sátiras, até mesmo além dessa que a Manuela acabou de citar, ele acabou fazendo novas publicações nas suas redes sociais, onde ele diz que o Partido Novo ele deve acabar com a farra dos intocáveis. Ele cita ali 3 aspectos: o fim da blindagem dos ministros, sem negócios de família e também para poder limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ele acabou comentando nas suas redes sociais também, informando o seguinte, que o senhor, ministro Gilmar Mendes, usa o autoritarismo para censurar as críticas. Eu gostaria de saber a sua opinião, ministro, a respeito, então, dessas indagações, né, dessas publicações feitas por Romeu Zema. Eu não vou ter nenhuma disputa com o governador. Eu acho simplesmente que é legítimo que o partido dele defenda o que quiser. Não há nenhuma relevância em relação a isso. E o público, os eleitores, é que tomem as decisões. E isso é absolutamente normal. E depois isso estará sempre sob controle. Então, eu não vou ficar perdendo tempo com esse tipo de debate. Quando houver ofensa que mereça crítica judicial, o Estado de Direito está aí para responder. O mais, eu acho até uma perda de tempo ficar dialogando com esses tipos da política. Ministro, a gente viu algumas pesquisas recentes, o Datafolha, que acabou apontando que o Supremo, na opinião das pessoas, dos entrevistados, oferece risco à democracia, né? Como a população pensa, pelo colocado na pesquisa. 75% dos entrevistados disseram acreditar que o STF tem poder demais. Como que o senhor vê esse sentimento dentro dessa análise da imagem do STF? Temos que olhar, sempre que houver pesquisa, nós temos que ler pesquisa
e tentar entendê-las. Eu sempre digo, há fotografias e filmes. Recentemente, vocês seriam capazes de revelar pesquisas dizendo que o tribunal é fundamental para a democracia. Agora é o tribunal que está ameaçando a democracia. Há um pouco de esquizofrenia nisto, não é? Então é preciso olhar com uma certa consideração crítica. Foi o tribunal que enfrentou os militares, foi o tribunal que colocou os militares na cadeia. Generais nunca tinham ido para a cadeia no Brasil. O presidente da República nunca tinha ido para a cadeia no Brasil. E é esse tribunal que ameaça a democracia. No caso do Zema, é muito curioso. Ele obteve uma liminar aqui do ministro Cássio, monocrática, para dispensar a intervenção da Assembleia Legislativa, porque ele não conseguia a maioria para aprovar as condições que a Fazenda, o Ministério da Fazenda, impunha para a recuperação fiscal que ele precisava. Ele veio aqui pedir e obteve. Isto é democrático? Acho que sim. Se a Assembleia Legislativa estava bloqueando e agravando a situação do Estado, foi esse o entendimento que o tribunal perfilhou. Mas agora ele está dizendo que é contra decisões monocráticas, que ele buscou aqui. Então, isso a gente vê um pouco na política e tal. Vamos dialogar, vamos conversar com sinceridade e vamos nos comportar como adultos, né? Um pouco de seriedade é bom. Ministro, dentro dessa questão da imagem e até uma crise no STF de imagem mesmo provocado aí pela questão do caso Master, né? A gente viu ali o início dessa crise em novembro do ano passado e foi avançando aí para o ano de 2026. Dentro desse cenário, o ministro Edson Fachin acabou propondo um código de conduta que está aí sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia e nessa semana o ministro Flávio Dino propôs 15 pontos de uma nova reforma do judiciário, ali sob o argumento de o judiciário ter passado por uma reforma há 22 anos, ele trouxe ali 15 pontos, bem na linha mesmo do que o Supremo vem fazendo, né, sobre a questão dos penduricários e também de punição de juízes, magistrados. O senhor chegou a elogiar essa proposta do ministro Dino, mas como que o senhor vê se essa proposta pode andar no Supremo? Porque o Código de Conduta a gente viu que ficou parado, ainda não teve nenhum avanço. Essa proposta do ministro Dino, ela caminha? O que o ministro Dino está propondo é uma reforma do judiciário e um diálogo com os demais poderes. É nesse contexto que ele está propondo, como nós já fizemos no passado, o Pacto Republicano número 1, com o ministro Jobim na presidência, e depois o Pacto Republicano número 2, com a minha presidência. Então, é possível que haja encaminhamento. Eu não, já disse isso várias vezes, eu não tenho nada contra código de conduta e é possível que em algum momento se discuta. Foi na minha gestão no CNJ que se aprovou o Código de Ética da Magistratura, com base inclusive em experiências internacionais. Então, nada contra a possibilidade. A questão que suscitou debates internos no Supremo Tribunal Federal foi a questão da oportunidade desse debate nesse momento. A questão se de fato era a oportunidade correta ou se estava havendo até um oportunismo na proposta. E é por isso, então, vieram as dúvidas. Mas, obviamente, que não há dificuldades de discussão e de aprovação de um código de ética, mas o Brasil é maior do que isso, as coisas são mais complexas do que isso, nós temos muitas coisas para fazer e é preciso ter esse olhar de árvore e floresta, e muitas vezes as pessoas não estão
Estou perdendo tempo com picuinhas, com coisas pouco relevantes. Ministro, nos bastidores e até depois do relatório da CPI do crime organizado, né, que acabou sendo negado, fala-se que a Corte vive um momento de divisão como nunca enfrentado antes. Existe hoje um Supremo rachado? Não, não, não. Nada disso. Divisões sempre houve no tribunal. E a unanimidade também não é um estado normal no tribunal e nas cortes em geral. Agora, o tribunal é um modelo de colegiado. Eu já disse em outras oportunidades que ideias de fora para dentro, normalmente elas não são bem recebidas. Quem imagina isso, que vai fazer pacto com este ou aquele, academia, vai lá na FGV, vai lá no Instituto FHC e tal, e vai pressionar o tribunal, não conhece o tribunal. Ministro, aproveitando, né, a deixa da Manuela sobre CPIs, nós tivemos duas CPIs dentro do Congresso Nacional, onde ambas, né, acabaram parando no Supremo Tribunal Federal, seja pelo indiciamento de ministros da Suprema Corte, como nós tivemos na CPI do crime organizado, relatório feito pelo senador Alessandro Vieira, que trouxe aí o indiciamento do senhor, do ministro Alexandre de Moraes, também do ministro Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Goneu. Se ofereceu, então, ali pedindo ali que a Procuradoria-Geral da República pudesse fazer ali uma investigação a respeito do senador Alessandro Vieira. Ele pediu o arquivamento desse pedido do senhor e afirmou que não tem medo em relação a esses indiciamentos. Sobre isso, sobre o senador Alessandro Vieira, gostaria de ouvir a sua opinião, né, a respeito desse relatório que foi produzido por ele. A gente acompanhou ali os 4 meses ali de CPI do crime organizado e ele acabou focando muito no caso Master no finalzinho, principalmente por conta dos indiciamentos. Como o senhor enxerga hoje esse relatório feito pelo senador Alessandro Vieira e esse pedido de arquivamento que ele fez lá na Procuradoria-Geral da República devido aí ao seu pedido de investigação? Quanto a pedido de arquivamento, é legítimo. Há uma representação na Procuradoria e ele, então, tem o direito de se manifestar pelo arquivamento e a Procuradoria vai examinar, como nós fazemos isso todo dia nas nossas atividades. Quanto ao resultado dessa CPMI, do crime organizado, considerando, inclusive, a gravidade da situação existente no Brasil, se pode dizer que a montanha pariu um rato. Ele não tinha o que apresentar sobre crime organizado. Acho que há um consenso, tanto é que o relatório foi rejeitado. Vamos dedicar atenção ao que realmente importa e tratar. Não vamos ficar dando palco para essas figuras menores, não é? Sim, ministro, só para poder finalizar, tivemos também a CPMI do INSS, né, que acabou parando também lá no Supremo Tribunal Federal por conta do pedido de prorrogação que foi feito ali pelos parlamentares. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessas últimas CPIs que o Congresso Nacional acabou instalando para poder fazer diversas investigações, e principalmente essas duas, né, a CPI do crime organizado e CPMI do INSS, que tiveram relatórios que não foram aprovados e com isso as investigações acabaram não avançando. Como o senhor enxerga hoje o papel do Congresso Nacional, principalmente com foco em relação a essas CPIs? Certamente, se a gente for avaliar essas duas CPIs, CPMIs, dá para falar que o fracasso lhes subiu a cabeça. Resulta inútil, perda de tempo, se fazem investigações que não levam a nenhuma conclusão. Mas as CPIs são importantes e por isso eu mesmo tenho defendido a necessidade de que haja uma reformulação das CPIs. Por exemplo, não é razoável que nas CPIs haja vazamento de informações, como vocês verificaram nessas duas CPIs. Então,
é razoável que haja um controle. Eu, certamente, como juiz, quando for discutir esse tipo de questão, vou levar ao plenário, aos meus colegas, a necessidade de que haja maior responsabilidade das CPIs nos tratos dos dados. Vocês viram aquele caso das relações íntimas, das conversas íntimas de Marta Greff. Aquilo é educativo, aquilo é bom, aquilo é legítimo. É constrangedor aquilo. Vocês publicaram, eu não sei se é verdade, mas vocês publicaram que numa dessas CPIs, parlamentares se reuniram, muniram-se de óculos especiais para filmar cenas picantes de sexo e coisa do tipo. Isso é bom para o Congresso? Isso é bom para o lado imagético do Congresso, em termos institucionais? Velhinhos brincando de criança? Tem alguma coisa de errado, então, com esse modelo de CPI. Né? E vocês é que têm dito isso. Eu só estou acompanhando. Ministro, a gente acompanhou, né, essa série de vazamentos e a gente acompanhou também o julgamento aí da manutenção da prisão de Daniel Worcaro, que hoje está na Superintendência da Polícia Federal. E o senhor, embora tenha acompanhado os outros ministros para a manutenção dessa prisão, o senhor fez uma série de críticas ali, né, à questão da decisão do ministro André Mendonça. Queria saber como que o senhor vê a manutenção dessa prisão e também, hoje, essa possibilidade de delação, de colaboração premiada de Daniel Worcaro. Isso terá que ser examinado a seu tempo. Decisão sobre delação será tomada pelo próprio delator, potencial delator, e pelos seus advogados. E em relação ao fundamento de prisão preventiva, é preciso que haja fundamento. Não basta invocar a raiva pública, a contrariedade à opinião pública ou coisas do tipo. É preciso ter argumentos determinados. Eu faço esse apelo porque já tivemos muitos casos aí ao longo dos anos. Vocês se lembram da Lava Jato, que contou com grande apoio da mídia e que resultou naquilo que resultou, como vocês sabem. Ministro, nessa próxima semana, o Congresso Nacional vai ter uma sessão onde deve ser analisado o veto que o presidente Lula fez ao projeto de lei da dosimetria, que reduz ali, né, as penas das pessoas que foram condenadas pelos atos do 8 de janeiro de 2023. A gente acompanhou esse julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal. Se esse veto for derrubado, um dos beneficiados deve ser o ex-presidente Jair Bolsonaro. A base do governo já diz lá dentro do Congresso Nacional que deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso o veto venha a ser derrubado, e há uma articulação para que isso venha a acontecer. Como o senhor enxerga se esse veto de fato ele for derrubado e chegando no Supremo Tribunal Federal esse assunto, como ele deve ser analisado por vocês, ministros? Vai ser analisado com todo cuidado, como qualquer matéria que venha ao Supremo Tribunal Federal, partindo do Congresso Nacional. Ministro, a gente já vai encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a questão das investigações do caso Master. Caso sejam encontradas provas, né, enfáticas, caso a investigação caminhe de fato para elementos concretos de que ministros do Supremo estão envolvidos, como o senhor vê um possível afastamento de ministro do STF? Manuel, não vou emitir juízo sobre isso. As investigações estão se procedendo e elas serão feitas e nós vamos lidar com os fatos como eles vierem. Então, somente isso. Ministro, só para poder finalizar mesmo agora, eleições 2026, a gente vê um Senado Federal que deve ser renovado ali em 2/3. A base ali do ex-presidente Jair Bolsonaro vem focando bastante no Senado Federal.
principalmente por conta que o Senado Federal que define ali impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais cuidados daqui para frente, né, até as eleições, o próprio Supremo Tribunal Federal deve tomar em relação a isso? Nenhum cuidado específico. O tribunal vai continuar julgando as matérias, sempre como fez, e dialogando com Câmara e Senado, como costumeiramente faz. Zero preocupação com essa questão de Senado, de impeachment e coisas desse jaez. Nenhuma preocupação. Ministro, eu gostaria de agradecer a participação do senhor. Gostaria de agradecer por o senhor ter respondido as nossas perguntas aqui de maneira muito franca. Muito obrigada pela participação. Um abraço a vocês, todo sucesso. É isso, o Metrópolis Entrevista, né? Nós conversamos com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. É isso, Rafa, com você. Na verdade,